Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Neste momento, abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, no livro de Timóteo, né? Paramos no Timóteo 3. Já tem aí, procura aí no meu Facebook, que você vai ver que nós já lemos Timóteo 3. E lá no nosso canal, você conhece nosso canal? Não. Nosso canal é chamado de Rânio Barros. Você joga lá no YouTube, vai ver. É um canal da leitura da Bíblia, né? Por que será que o Senhor mandou eu ler a Bíblia e deixar registrada para você e para mim? Talvez seja porque as pessoas pegam muito o celular, né? E às vezes elas estão agoniadas, né? E a palavra de Deus é um conforto, né? A palavra de Deus também, ela é muitas coisas, né? Ela é como mel, ela parece com mel, ela parece com leite, ela parece com a espada, ela parece com espelho, o que mais? Com fogo consumidor. Não, deixa eu me lembrar que mais. Com pão da vida. Parece como uma semente, né? Que cresce o evangelho dentro de nós. A Bíblia é tudo isso, é parecido com tudo isso. Então, por isso nós precisamos ler a Bíblia. Então, o nosso canal, com certeza, né? Deus fez com que eu pensasse nisso para fazer, para que você e eu tivéssemos esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Claro que o meu canal, como já falei para você, né? Eu não tenho meta. Você tem, esse ano tem que terminar, não. Então, eu trabalho conforme eu esteja bem, né? Ou, por exemplo, eu estava sumida, eu estava doente. Então, eu não fiz a leitura da Bíblia para colocar no canal, né? Então, precisa passar um batom, precisa arrumar, precisa estar bem. Então, por isso, às vezes, a gente some. Então, nesse momento, nós estamos aqui para ler com você. Abra sua Bíblia em Timóteo, fica lá no Novo Testamento, no capítulo 4. Vai falar sobre os falsos mestres. Olha esse título bem sugestivo. E ele fala assim: Paulo e os seus leitores sabem que estão vivendo nos últimos tempos. Poxa, se já tinha último tempo, já estava vivendo lá na época do Paulo, imagine nós, né? Então a gente já sabe que a gente realmente está no fim, né? Porque lá com Paulo ele já estava vivendo nos últimos tempos, imagine nós. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Daí o porquê de Paulo achar que ele já estava vivendo nos últimos tempos, e nós também achamos que Deus já está aí na porta, né? Jesus já está voltando. Todo mundo que é cristão e lê a Bíblia está achando isso, porque as coisas estão muito parecidas com o que a gente lê, né? Que tá aí, né? Várias coisas, não vou citar agora. Você precisa ler, entrar no canal, né? Para ver o que eu tô falando que é verdade. Então, nesse momento, a gente vai ler a palavra de Deus. E ele fala assim: então, Paulo e os seus leitores sabem que estão vivendo os últimos tempos, caracterizados pela maldade e falsidade. Outro sinal de que os últimos tempos chegaram é a presença de falsos mestres na igreja, que levarão alguns a abandonar a fé. Os ensinamentos desses mestres devem ser rejeitados. Vamos lá? Vamos ver? Vamos começar a leitura. 1 Timóteo 4, primeiro versículo. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E aí? Abrindo parênteses aqui, você já viu muito crente dizendo: agora eu não estou mais com Deus, eu vou viver a minha vida, vou fazer, eu quero ser feliz. Já ouviu algum crente falando isso aí? Então, abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. 2. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, ou como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Ou seja, abrindo parênteses aqui, para o cristão que era errado, não é mais bem assim, né? Ele acha que não é mais. Será?
Não, eu acho que isso pode. Nesse sentido aí, tá, gente? Ou seja, a mente dele tá cauterizada já, achando que o mal, que a coisa errada não é bem assim errada, né? Mas eu acho que tá certo, né? Que pode. 3. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom. Lembra da criação? E Deus criou blá, 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 e viu que era bom. Então, tudo que Deus criou aqui no Novo Testamento está reforçando lá no início, que dizia quando Deus estava criando as coisas, que tudo era bom. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem, tá, já li. Tudo o que Deus criou é o 4, tá? Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Ai, gente, eu acabei de sair do hospital, né? E aí vinha várias comidas e vinha sempre um mingauzinho. Aí eu dizia, não, esse mingau eu não quero. Então eu rejeitava aquele mingau. Mas se eu tivesse um mingau para comer, eu ia ter que comer o mingau, né? Então, para você ver que tudo que Deus criou é bom, ore, consagre e coma. Às vezes a gente quer escolher, né? Mas tudo é bom. 5. Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Olá, meu amorzinho! Que bom ver você aí. Pega lá a Bíblia que a tia te deu e acompanhe a tia lá no link, tá bom? E vamos ler a Bíblia juntas, tá? Abre lá no Novo Testamento, no livro de Timóteo. A tia tá lendo o capítulo 4, 3, tá? Lica Monteiro, um abraço, um beijinho no coração. Abra sua Bíblia e acompanha que a tia tá lendo aqui a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. 6. O bom servo de Cristo Jesus. Aí o iniciozinho fala assim, comentário. Agora Paulo dá conselhos a Timóteo, dizendo o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Como pastor, Timóteo precisa se dedicar às escrituras sagradas, à pregação e ao ensino. Então, ele está falando aqui que Timóteo era pastor e ele precisava se dedicar à leitura da palavra de Deus e à pregação. E o ensino da palavra, né? Que a gente está fazendo aqui, certo? Né? Porque, será que é só o pastor que deve ler a Bíblia? O que vocês acham? Comentem aí. Eu tenho certeza que não, né? Até porque a Bíblia, a gente também vê que ela é como o leite, né? O leite é o primeiro alimento de um bebê recém-nascido, para que ele cresça forte, robusto, cresça rápido. Ele precisa beber do leite da mãezinha dele. Então, a Bíblia, se você quer crescer espiritualmente, rápido, né? À frente daquele que já está há um século na igreja e não lê a Bíblia, se você ler a Bíblia e praticar, você vai ver que você vai, passar aquele cristão que tem 20 anos e não lê a Bíblia, não medita, não aprende, né? Então, a gente viu aqui que Paulo estava dando um conselho para Timóteo, que ele precisava, sim, ler as escrituras e pregar o evangelho, certo? Então, fica para nós também, não só os pastores precisam fazer isso, mas nós também, como servos de Deus também, certo? 6. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido, ele falando para Timóteo. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Que exercícios espirituais são esses? Eu vou cantar em forma de musiquinha que a gente ensina para as crianças. Que exercício você como cristão, quando eu falo cristão, todo mundo,
né? Inclusive os pastores também são cristãos, eles não são ET, tá, gente? Porque tem gente que acha que é só o pastor que tem que ler. Não, todos nós. Então, qual é a musiquinha? Qual é o exercício espiritual? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então, são esses os exercícios espirituais. Correto? Temos que ler a Bíblia e orar. São duas coisas que são primordiais para um cristão. Se você é cristão e está em débito nenhum desses, você está falhando, você está caindo fácil, você está errando mais, porque quando a gente busca, as anteninhas da gente ficam errado, não posso fazer isso. Se você não está fazendo um dos dois juntos, Jesus, gente, vamos parar aqui, vamos abrir um parênteses. Será que Jesus precisava orar? O que vocês acham? Eu tenho certeza que não, porque ele era o próprio Deus. Mas como ele está em forma de homem aqui, ele precisava orar ao Pai, né? Que é a Trindade. E aí ele orava ao Pai. E aí nós, mortais, crentinhos, né? A palavra de Deus diz que nós somos trapos de imundícia. Você sabe o que é isso? O meu pastor já me explicou. Era um pano que no passado as mulheres não tinham absorvente. Aí elas pegavam aquele pano e colocavam lá nas partes íntimas, no período da sua menstruação. Aquele pano ali era jogado fora, e aquele pano era chamado de trapo de imundícia. E a palavra de Deus que diz que nós, servos de Deus, nós pessoas também, somos como um trapo de imundícia. Entendeu? Entendeu a gravidade do negócio? Então nós precisamos, se Jesus, que era Jesus, orava, aí você, cristão, não quer orar. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. 7. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, você precisa exercitar-se espiritualmente. 8. Pois os exercícios físicos têm uma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo. Glória a Deus. Porque o seu resultado é a vida eterna. Aleluia. Tanto agora como no futuro. Então ele fala que se você que faz exercício, eu falto mais do que vou para academia, né? Eu preciso ir. Mas a gente falta mais do que vai para academia. Aí ele diz assim, se eu preciso, enquanto ser humano, ir para academia, malhar o corpo, ele diz que é mais importante do que malhar o corpo é malhar a mente, porque os resultados de malhar a mente, o lado espiritual, nos dá para a vida eterna, para o futuro, para onde eu imagino que eu vou, né? Para a Terra Santa, para Nova Jerusalém, você também, né? Jesus morreu por nós dois, viu? Não morreu só por mim, não. Morreu por todos nós e ele quer que nós estejamos. Ele está preparando esse lugar, essa terra, para nós, a Nova Jerusalém, para que nós estejamos lá com ele. 9. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo e o Salvador de todos, especialmente dos que creem. O que ele quer dizer isso aqui, Liquinha, que está aí do meu lado? Que nós precisamos, a gente faz essa pergunta para minhas crianças, eu faço. Para onde a gente vai falar para a criança, a gente faz. Quem quer ir para o céu? Aí as crianças dizem, céu! Isso. Mas o que você precisa fazer para estar no céu? Você sabe? As minhas crianças já sabem. A gente precisa aceitar Jesus. Precisa crer. É isso que ele está falando aqui em Timóteo. 1 Timóteo 4. 4 que? Deixa eu ver aqui. 4:10. Que nós precisamos crer que Jesus veio, Jesus morreu por mim e por você, que o sangue dele purificou as nossas vidas, por isso que os nossos pecados são perdoados.
E aí ele nos dá uma chance, né? Quando a gente diz assim, aí você pode perguntar para mim, tia, eu preciso ir numa igreja aceitar Jesus? Aí a tia fala para você, sim, precisa. Porque a palavra de Deus também diz que se a gente negarmos a Cristo para as pessoas, dizendo que não sou crente, não sou de Jesus, não acredito que Jesus veio e morreu por mim, não. Se você acha isso, você também vai ser negado quando ele voltar nas nuvens e vir. Aí você diz, Jesus, nem te conheço. Para início de conversa, nem te conheço. Então nós precisamos crer que Jesus veio, morreu naquela cruz para perdoar nossos pecados, que ele ressuscitou e que isso faz com que nós aceitemos a Jesus e passamos a ter o passaporte, que é a salvação, para estar na Nova Jerusalém quando Jesus voltar. Ou se nós morremos antes, a gente já vai estar com o Pai. Lembra ali naquela... Acho que todo mundo já lembra, né? Na época da Semana Santa, né? Do episódio daqueles... que Jesus é crucificado no lado de 2 ladrões. E um ladrão acredita em Jesus e o outro não. Aí ele fala para Jesus, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E Jesus vira para aquele homem, vê que ele está crendo nele e diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ter essa esperança, e essa esperança de crer em Jesus faz com que nós estejamos com o Pai no céu. É assim que funciona. Se você não fizer isso aqui, não crer nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, eu moro aqui em Belém, não sei onde você mora, e Ananindeua, quer dizer, desculpa. E aonde você estiver, se você crer nesse Jesus, você vai, se fechar os olhos antes de Jesus vir, você vai estar com o Senhor. A palavra de Deus nos fala isso. E uma das coisas também que a palavra de Deus que a gente aprende e ensina, que ela é a verdade e que ela vai se cumprir. Cada detalhe. E você que lê a Bíblia sabe que cada detalhe está se cumprindo, certo? 11. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, veja o exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé, na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, ou seja, proclame a palavra do Senhor, mas leia a pregações do Evangelho e ao ensino cristão. 14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu. Quando os profetas da igreja falaram, o grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça, ele falando para Timóteo, olha aqui, para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Então, quantos pastores não foram dedicados a Deus como Timóteo, né? Quantos pastores estão aí, não sei se vão ver ou ouvir a palavra do Senhor, vão ler, foram dedicados como Timóteo. E Paulo dá esse toque para Timóteo, não te esquece. Será que Paulo já sabia que aqui em 2022 ia ter pastores afastados de Cristo, pastores que talvez estejam fracos na fé, pastores que não leem a Bíblia? Será que ele mandou esse recadinho já sabendo tudo isso? Foi orientado por Deus. Deus sabe todas as coisas. Por isso, quando acontece alguma coisa aqui com você, é que Deus está pensando lá na frente. Então, Paulo, quando escreveu a carta, as cartas dele, deixou registrado. Deus já sabia que aqui em 2022 a gente ia ler, ia deixar registrado. Então, o cara ia ler sozinho, ia perceber. Meu Deus, olha só, ele já orientava Timóteo a ler, né, a pregar. Aí ele relembra aqui que ele foi ordenado. Hoje em dia a gente fala isso, ordenado a pastor. Então é necessário, né? Dedicado ao serviço do Senhor. Então você que é dedicado ao serviço do Senhor, eu volto a dizer, não só o pastor, tá? Todos nós que aceitamos a Jesus, somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. E nós precisamos também ter o compromisso
de pregar o evangelho. Sei que a gente acabou de ver aqui algumas situações que nós como seres humanos passamos, né? Às vezes agindo sem pureza, às vezes agindo sem fé, às vezes agindo sem amor, de maneira sem amor no caso, né? Falando que não deve, né? Eu me encaixo nisso. Lembra que a gente acabou de falar que a Bíblia é como um espelho? Então, quando eu estou lendo, falando para você, que o Espírito Santo está fazendo eu falar para você, eu estou falando para mim também. Eu preciso melhorar. Eu sou ser humano. Mas uma das situações que me faz ver que eu estou errada é quando eu leio a Bíblia. Eu acabei de ler, é para mim também, né? Então, eu estou falando para você, talvez você, ai, será que ela me conhece? Está jogando uma indireta para mim. Eu estou falando para você, mas Deus está falando no meu coração, apontando para mim também o que eu preciso melhorar. Quantas e quantas vezes a gente não fala aquilo que não deve? Quantas e quantas vezes a gente não age sem amor? Quantas e quantas vezes você deixou de dar um carinho, você deixou de falar uma palavra que fosse confortar, levantar aquela pessoa? Só que a gente só consegue ter esse discernimento se a gente está em dias com o Senhor, igual o cartão do baú da felicidade do Silvio Santos. Você está em dias para ganhar o prêmio? Então, a gente só consegue perceber tudo isso. Por isso está cheio de coraçãozinho aqui em cima. A mente só está cheia de coração, de amor, se a gente tiver constância da leitura da Bíblia. Senão a gente passa batido. A gente trata mal e não percebe. A gente deixa de ler a Bíblia e não percebe que está caindo. A gente deixa de orar e não percebe que não orou nunca mais. A gente não percebe que as nossas orações são meros rituais. Que não tem uma constância, que é uma vivência, uma entrega. Tudo isso a gente percebe. Então Deus é maravilhoso quando Ele deixou essa Bíblia para nós registrada, para que a gente se visse aqui. Eu me vi, hein? Eu tenho certeza que Deus está falando com você que está assistindo, mas Deus está falando comigo, tá? Eu me incluo nesse meio. Aí ele fala, pregação do Evangelho e os ensinos cristãos. 14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. 15. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Aleluia, Jesus. As pessoas vão ver que você está mudando. Amém. 16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará também. Assim você salvará tanto você mesmo, como os que a escutam. Amém. É isso que eu acabei de explicar para você. A Bíblia, ela é um espelho. Então, quando eu estou alertando você que está assistindo aí, parou para ver, né? Tá calor, tá chovendo, mas nem parece que tá um calor horrível aqui. Então, quando eu estou alertando você que está aí, que talvez você ache assim, ah, eu acho que ela sabe, ela tá jogando mais direta para mim. Saiba que o Senhor está falando comigo. E quando eu abro meu coração para ler com você nessa tarde maravilhosa de chuva e calor aqui em Belém do Pará, em Ananindeua especificamente, Deus, Ele salvará a mim e a você, porque Ele nos mostra o que precisamos melhorar. Aleluia. Então, nesse momento, nós vamos orar. A gente acabou de ler Tito. Que lindo. Que lindo. Obrigado, Senhor. Que linda a leitura de Timóteo 5, nessa tarde. E hoje é dia... Até me perdi, eu acho que hoje é 11. Hoje é 11! Hoje é 11, tá bom? Então, olha só como Deus fala aos nossos corações. Dá até vontade de chorar. Eu sou chorona, tá, gente? Mas eu fico emocionada. É como Deus conhece os nossos corações. E nos sonda. E nos melhora a cada dia. Precisamos melhorar. Estamos longe, né? Ainda bem que, olha, Paulo tinha a noção de que
a vinda de Jesus estava próxima, a gente também acha, né? Mas olha o tempo de Paulo para o nosso, bem distante, bem longo. Então há tempo ainda assim de melhorar, há tempo de recomeçar, há tempo de mudar. E que nós possamos ser encontrados como obreiros, que não tenha nada que se envergonhar diante de Deus. Essa é a minha oração. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar a Deus, tá? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma leitura da Tua Palavra. Novamente, obrigado pela leitura da Bíblia. Obrigado, Senhor, por falar comigo, por falar conosco, né? A mim, as pessoas que vão ouvir, ver esse vídeo, que vão se encontrar, que vão se ver, que vai ser tocada, que vai ser acusada, assim como eu fui, que nós possamos melhorar, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda. Não é fácil. Não é fácil seguir a Cristo, não é fácil renunciarmos, não é fácil abrirmos mão, Senhor, de coisas que gostamos, que não te agradam. Que possamos ter ousadia, coragem, amor para dizer não para tudo aquilo que não te agrada, Deus. Mesmo que doa nossos corações, mesmo que a gente acha que é algo extremista, algo que, não, vão pensar que eu sou de outro mundo, não importa. Como diz uma música, eu quero é Deus. Que possamos, Senhor, dizer sim a tudo aquilo que te agrada. Que possamos, como eu ouvi, Senhor, de um servo teu, nos enchermos de coisas que realmente têm sentido. Como vimos aqui, que realmente nos alimenta espiritualmente. Que realmente são coisas eternas. Possamos ter esse compromisso aqui nessa terra, Senhor. Se queremos estar no céu contigo, precisamos começar a fazer aquilo que te agrada aqui. Nos dá sede da tua palavra, nos dá entendimento, nos dá visão, como diz o super-herói, além do alcance. Que possamos, Senhor, ver os dardos, os planos de Satanás para nos derrubar. Nos ajuda, Senhor, a entender o teu querer. Nos ajuda a dizer não para aquilo que não te agrada. A tua palavra diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A tua palavra diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra diz que quando estamos fracos é que estamos fortes. A tua palavra diz, Senhor, precisamos aprender mais de ti, que precisamos ler a Bíblia, as Escrituras, que precisamos praticar, que precisamos amar, que precisamos perdoar, que precisamos ter fé, que precisamos transbordar do teu amor e do teu Espírito. E só através dos exercícios espirituais, leitura da Bíblia e oração, Senhor, é que nós vamos conseguir ser fortes. Vamos conseguir ter essa visão além do alcance, como dizia o desenho, e vamos entender que estamos numa guerra espiritual e que o diabo, Senhor, ele não sossegará enquanto não matar a nossa fé e nos desviar dos teus caminhos. E como o filme Peregrino, Deus, que eu deixo aqui para quem quiser assistir, possamos olhar para frente, cair, levantar, cair naquelas armadilhas, perceber, se arrepender, levantar e continuar a caminhar. Porque, Senhor, nosso alvo é Cristo. E precisamos nos encontrar como obreiros aprovados, como diz a tua palavra, de que não temos do que nos envergonharmos. Então nos ajuda a fazer o que é certo. Paulo dizia, Senhor, nas suas cartas, aquilo que não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Possamos cortar o mal pela raiz, Senhor. Por mais que doa, nos ajuda a ouvir músicas que edificam a nossa alma, a ver coisas que edificam a nossa alma, a falar coisas que edificam a nossa alma,
a termos atitudes que alimentam a nossa alma, a lermos a palavra, porque a leitura da Bíblia vai coisar a nossa alma, vai melhorar a nossa alma. Que possamos orar a Ti como servos que precisa do Criador, e que Tu nos ajude, Senhor, a melhorar, porque só nós, de nós mesmos, Senhor, nós não vamos conseguir nada. Assim como as pessoas que são drogadas, Senhor, muitos só conseguem sair das drogas quando aceitam a Jesus. Assim somos nós, se nós não pedirmos a Tua ajuda, mesmo que nós não sejamos drogados, nós não sermos ladrões, se nós não pedirmos a ajuda de Deus, nós não vamos ser obreiros aprovados, porque nós vamos deixar de fazer coisas que Te agradam, e vamos fazer o que agrada a nossa alma, a nossa mente, nosso corpo, e a Tua palavra diz que o que nos agrada, Senhor, sempre são coisas erradas, a Tua palavra diz. Então, que possamos olhar para o alto, para o alvo, e cantar como aquela música, meu alvo é Cristo. E que nós possamos caminhar na direção, renunciando a nós mesmos, renunciando aos nossos desejos errados, aos nossos pensamentos errados, às nossas atitudes erradas. Que sejamos humildes. Humildade é reconhecer o erro e querer acertar. Ser humilde não é ser pobre, como todo mundo acha que é. Ai, fulano é humilde, que a pessoa é pobre. Não. Humildade é reconhecer o erro e querer acertar. Que sejamos humildes diante de Deus e entregarmos o nosso coração a cada momento para que o Espírito Santo reine e que a nossa carne morra a cada segundo. Essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Um beijo no seu coração, que Jesus lhe abençoe. Saúde, Liquinha. Você busca o Senhor. Fiquei feliz, né? Assistiu até o fim com a tia, isso mesmo. Eu sei que você é uma escolhida, viu? Minha tia tá aqui para ajudar quando você precisar. Tá bom? Um beijo no coração, Liquinha. Um beijo para você e continue conosco. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Ô, a tia te ama. Beijo. Beijo no teu coração. Beijo na mamãe. Diz pra mamãe que a tia já saiu do hospital e acabou de fazer ao vivo esse vídeo aqui da sua casa. Se quiserem vir me visitar, eu agradeço. Beijinho. Tchau.